Quando a gente entra, não tem ninguém ainda. Olá, já estamos. Já estamos ao vivo no Facebook. Com Laurence, Cláudia Falcão, Marcela Vasques, Nala Bonomete. Teremos um bate-papo incrível com vocês. Vem com a gente, vem nos assistir. Vamos que vamos. Hoje tem bate-papo sobre coisa boa, sobre cozinha de santo, com a minha amiga, que eu já não vejo há um tempão, Laurence, e que é uma história, né? Como que a gente acabou se conhecendo. Na verdade, a Winnie estudou na alternativa, Laurence. Sério? Mas ela não chegou a te pegar, ela foi aluna do Abner. Wagner? A Ah, Laurence entrou quando o Abner saiu. na verdade, E eu a, entrei depois. O Abner saiu, entrou a Daniele, minha amiga, e depois eu entrei. eu lembro. Ninguém. Então deu aula para Gabriela, para o Iago, para E a... os meus amiguinhos novinhos que eu tenho da alternativa, para o Iorra não, é para... Não vou lembrar o nome dele agora. Mas foi da sua turma, eu acho, pelo tempo. Vai ter sido, eu dei aula lá 2013 e 2014. Tem tempo já. O pessoal que eu dei aula já está fazendo mestrado. Aí que a gente vê que a gente está ficando velha, né? Pois é. Vamos chamar esse povo aí, chama o povo. Estou chamando aqui meus amigos para entrar na sala. Já criei uma sala também. Eu ainda não consegui chegar aí, não, que eu estou mandando aqui, ó. Já temos 3 pessoas já na sala. Olá, 4 aí. Só chegando, vai chegando, vai chegando. Eu não consigo ver quem é que está na sala para conversar, Eu não falar. consigo também. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Ah, consigo. Peraí. Não consigo. Eloá, Comenta aí no chat, gente. Quem está na sala, quem está nos assistindo. Eloá, com certeza. Tem comentário aqui, ó. Né, gente? Ah, não é Nala e Eloá. Mas tem mais 2 pessoas. Neide Souza, boa noite, Neide. Boa noite, gente. Fernando, de Caxias, mandando um beijo para Laurence. Ah, meu amigo, eu mandei o link para ele. É legal Amigos, esse movimento, né? Porque aí a gente tem uns convidados e os amigos do convidado começam a seguir a gente, acompanhar nosso trabalho. E é bem legal esse movimento. sim. Eu vou entrar lá, então. Vamos começar, gente? Obrigada, Fernando. As pessoas vão chegando. E chegando. Lá, então, vamos começar, gente? Obrigada. Vamos lá, Claudinha, vai falando um pouquinho do coletivo, ou quer que eu faça logo o nosso merchan, me apresente? Como você prefere? Posso ir? Então tá bom, eu sou o Winnie, sou integrante do Vista Minha Pele, e a gente está muito feliz nessa semana de aniversário, de estar com tantos convidados, com tantas pessoas novas interagindo com a gente, participando das nossas atividades. E eu queria só agradecer mesmo as pessoas que estão nos apoiando, direto e indiretamente,
Hoje à tarde tivemos problemas com a internet, e aí dá aquele nervosismo, né, do ao vivo, e que a gente não pode fazer nada. E aí eu fiquei muito feliz de muita mensagem que eu recebi das pessoas falando, não, mas sábado estamos juntos, vamos participar, vamos dar um jeito, vai dar certo. E essa energia, essa coisa do apoio é muito positivo e está sendo muito bom. E a gente fica meio nervosa, a gente fica um pouco tensa, né? Porque nesse período, né, de isolamento, a gente acaba tendo que se adaptar à nova realidade, a nova realidade é essa, mas tem um lado positivo também, né? Que você está aí no Rio, a Laurence está no Rio e pode estar fazendo essa live com a gente, extremamente interessante, extremamente importante, um assunto que é até pouco debatido. Então, acho que é bem legal, que vai ser muito bom. Temos muito a aprender nessa noite de hoje. E quero agradecer aos nossos apoiadores, a Cláudia Fayet, que nos presenteou com o turbante para sorteio, ao Gilson, que tem nos apoiado desde o início do nosso coletivo, a Thaís, da Taia Tour, que sempre está nos fortalecendo nas suas lives, falando do nosso coletivo, participando das nossas lives, da nossa roda de conversa, de tudo que a gente faz. Então é isso, quero agradecer. Eu vou passar a palavra para a Claudinha, que ela vai falar um pouco do nosso coletivo, da nossa ideia, da nossa irmandade, né? Que é isso que a gente virou, uma irmandade. E é isso, gente. Boa noite. Vamos começar. Olá, boa noite a todos. Eu sou Cláudia Falcão, sou integrante do coletivo Vista Minha Pele, tá? Somos eu e essas 4 loucas, né? Somos 4 loucas e com vontade e com garra, né? De poder passar um pouco da nossa experiência, vivência, quanto coletivo, quanto mulher preta, para os mais jovens, né? Eu acho que essa é a nossa ideia. E hoje temos a Laurence, maravilhosa, falando sobre comida, história. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje e vou absorver tudo, sugar tudo que eu posso da Laurence, o máximo. Muito obrigada a todos que estão na sala, muito obrigada, Laurence, pelo convite, tá? Por estar participando com a gente. Muito obrigada. Quem vai falar? Eu falei, mas vou falar de novo, né? Meu nome é Marcela Vasques, historiadora, para quem não me conhece, poeta, nas horas brinco de fazer poesia, eu sei que a Laurence também, então poeta aí nas horas de ócio, eu gosto muito de fazer poesia também. Com muita honra que eu hoje recebo, nós aqui do Coletivo Vista Minha Pele, estamos recebendo essa parceira, companheira de muitos anos, que as nossas histórias se entrecruzam aí em vários momentos, e que eu acho que isso que é bacana da vida, né? Às vezes a gente passou por uma pessoa há algum tempo atrás, mas que a gente nem percebeu, e de repente a gente se cruza e começa a conversar e fala assim, mas eu estava naquele mesmo lugar, não sei o que, eu tendo a achar que isso é kármico. Eu tenho uma história aí com um conhecido meu que é exatamente isso. A gente se conheceu na faculdade, depois cada um foi para o seu lado, eu vim morar em Rio das Ostras, e aí ele veio morar em Rio das Ostras também, a gente se reencontrou, uma doideira da vida, muito doido, mas eu penso que são os ancestrais que colocam as pessoas nos nossos caminhos, né? Tanto para o bem quanto para o mal, mas tomara que seja sempre para o bem, que a gente está na mesma causa, que é levantar a população preta, periférica desse Brasil, e que a gente possa ter voz dentro desse país, sobretudo nós que somos mulheres pretas, que passamos por vários estigmas da vida e por muitas opressões nesse país patriarcal, machista em que a gente vive. Então, a gente se une para criar uma onda e que essa onda ela possa sufocar qualquer tipo de opressão que tentam imprimir sobre a nossa pele preta.
Então, eu agradeço muito a tua presença hoje aqui com a gente e que a nossa roda de conversa seja maravilhosa. Obrigada, Laurence. Deixa eu abrir aqui o microfone. Obrigada a você, Marcela, Winnie, Cláudia. Agradeço a todos vocês do coletivo pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Enfim, meu nome é Laurence Alves, né? Me apresentando para quem não me conhece. Eu também sou historiadora, como Marcela, né? Na verdade, a gente se conhece desde pequenas, mas fomos nos reencontrando, como Marcela falou, pelos caminhos da vida, né? Eu trabalhei em Rio das Ostras como professora de história durante 1 ano e meio, mais ou menos. E foi uma experiência muito legal. Rio das Ostras é uma cidade do coração, assim, que eu tenho muito carinho. Eu e a família toda, assim, inclusive, estou morrendo de saudade de Rio das Ostras, já tem um tempinho que eu não vou. E é isso, apesar da gente estar num momento bem complicado, né? O lado bom é a conexão, né? Essa possibilidade de, mesmo distante, estar trocando, estar de alguma forma próxima de pessoas que fisicamente estão distantes da gente, né? Então, estou muito feliz. Marcela me convidou para participar, né? Parabenizo 1 ano do coletivo. Eu sou historiadora, mas tenho migrado para a área da gastronomia, né? Em 2015 eu comecei a fazer uma segunda graduação em gastronomia na FRJ, e no mesmo ano me veio a ideia de fazer o doutorado, de pesquisar a cozinha do candomblé, e desde então eu tenho me debruçado sobre pesquisas acerca da alimentação afro-brasileira, papel da mulher negra na alimentação e religiosidade, enfim. Temas que infelizmente, ainda estão muito silenciados dentro desse universo da gastronomia. Então, eu procuro desenvolver trabalhos nesse sentido, né? Então, estou aí na luta para fechar a graduação, mas já defendi minha tese em setembro do ano passado. E sou professora também. Agora não dou mais aula de história só, mas dou aula de história com foco na alimentação, de história e antropologia da alimentação para o curso de nutrição, e também dou aula para o curso de gastronomia, de técnicas de cozinha brasileira, e agora vou começar a cozinha contemporânea também. É isso, espero somar. Espero que hoje a gente tenha aí um bate-papo bem agradável. É isso. Vamos conversar. A Nala não está aí, não, para ela se apresentar? Oi? Não, a Nala, ela não se apresentou ainda, para ela se apresentar e a gente começar. Não, ela sumiu. Então vamos nessa, né? Laurence, eu falei assim, não, eu que quero começar a fazer as perguntas para a Laurence, porque tem essa coisa assim de que eu que convidei você para estar aqui com a gente, e porque eu também sou historiadora, né? Então eu queria fazer essa introdução aí à questão histórica, né? E aí eu li um pouco do que você escreveu sobre essa ideia da cozinha de santo e não usar a comida de santo, e sim essa coisa de usar a palavra cozinha de santo, porque tem uma outra ideia, né? É uma apropriação cultural também, né? Então está valendo um pouco sobre isso. E aí, assim, como somos um coletivo de mulheres pretas, a gente também trouxe você aqui porque a gente entende que tem o papel feminino, né, e da mulher preta dentro dessa ideia que você vai falar para a gente da herança africana na nossa culinária é muito grande. É um papel preponderante dentro da nossa sociedade, sobretudo quando a gente fala sobre essa cozinha de santo, que você vai ter a oportunidade de falar também. E
E aí eu estava lendo e anotei algumas coisas que falavam sobre isso, e aí uma coisa que me chamou muita atenção foi a ideia de herança do sabor, né? Algum momento da leitura eu peguei essa ideia que você fala, acho que Stuart Hall fala sobre essa ideia de herança do sabor. E que isso tá linkado à questão da diáspora africana, né? Essa possibilidade, na verdade, não é a possibilidade, mas dessa introdução da população negra africana em diversos lugares do mundo, mas não de uma forma que foi uma escolha, e sim uma imposição. E quando você tem essa ideia da diáspora, você tem efetivamente a perda da cultura dessa população, né? Porque são jogados na América, e aí eles acabam perdendo um pouco o referencial deles, que é o referencial africano. E ao longo do tempo em que esses africanos são introduzidos no Brasil e que você tem uma população que já nasce no Brasil, você tem aí essa tradição começando a se perder. E uma das possibilidades de não perder essa tradição, ou seja, de resistir a essa cultura, a esse legado que vem da África, um deles é efetivamente a comida, né? E essa ideia da cozinha e de santo também. Acho que falar sobre religiosidade, o candomblé especificamente, acho que aí você vai poder falar com maior propriedade, acho que somente no século XIX, se eu não me engano, mas você tem aí nesse primeiro momento, essa perda de cultura desse povo africano que chega aqui no Brasil. E aí isso faz com que esse povo que é objetificado, coisificado, tratado como mercadoria dentro do nosso país, com essa diáspora, ele perca essa identidade cultural. E penso eu que não só a questão a gente tem a capoeira, que possibilitou esse link com a identidade cultural que vem da África, mas essa questão da comida, ela é muito importante dentro da nossa cultura. Mas, ao mesmo tempo em que ela é muito importante, durante muito tempo ela foi relegada. Era muito coisa de preto, muito coisa de senzala, e aí quando eu vi uma entrevista que você fala assim, que te incomodou você fazer, acho que ela caiu, a Laurence, será? Que ela caiu, será? Não aparece? Que te incomodou essa questão de você ir fazer um curso de gastronomia e nesse curso de gastronomia você não ter uma identificação com a comida, porque efetivamente você não tinha aí comidas que te lembrasse a questão dessa diáspora do povo africano, de onde a gente efetivamente vem. E aí, então, eu queria que você, Laurence, acho que você tinha caído. Eu caí. Desculpa, eu não sei o que aconteceu. Travou, parei de te ouvir, aí daqui a pouco caiu. Finalzinho eu perdi. Eu estou, na verdade, fazendo um início de uma explanação para deixar você falar e depois a gente seguir. Mas a ideia é como é que a gente pode pensar essa ideia da ressignificação desse povo africano, né, a partir dessa nova formação sociocultural identitária que a gente tem com a diáspora e a chegada deles aqui no Brasil. Como é que você tem essa formação e aí a gente chega nesse século agora, no século XXI, com essa
novidade, que para mim é uma novidade, sobretudo para a elite, porque para a gente que é preto não, né? A comida preta africana a gente come quase todos os dias, mas isso se transformar em algo gourmet para a elite brasileira. Então, como é que é pensar isso tudo aí? E aí você fazer a tua explanação e a partir dela a gente vai fazendo algumas perguntas provocadoras para você. É isso, nega. Axé para você. Ah, tá certo. Primeiramente, é óbvio que a diáspora faz esse processo de deslocamento forçado, né, de pessoas de África para o Brasil, mas eu acho que a comida, né, ela é a grande prova de que não houve a perda, né, dessa matriz cultural. O que houve foi uma ressignificação, né? Então, de acordo com a oferta de alimentos que a gente tinha aqui, e também com esse trânsito de alimentos e de sementes que também acontecia junto a esse trânsito de pessoas, a gente precisa olhar para os quilombos, né? Olhar para essa estrutura quilombola de como lidar com a terra para a gente entender a herança dos nossos sabores, né? Entender como a gente consegue olhar para diferentes lugares da costa africana e ver semelhanças em termos de técnica, em termos de ingredientes, em termos de sabores, tanto do que veio de lá para cá, quanto de coisas que saíram daqui e foram para lá também. O candomblé ele vai ser esse espaço de resistência, né? De espaço de ressignificação da identidade desses indivíduos, porque a sofisticação da crueldade, da escravidão que foi empreendida em África pelos europeus, é justamente todo o processo de desumanização do indivíduo. Então, a escravidão sempre houve em diferentes épocas no mundo inteiro, em diferentes momentos da história. Contudo, o que os europeus fazem na África é um processo de desumanizar, né? É um processo de coisificação, de fazer com que esses indivíduos, né, o olhar para esses indivíduos era o olhar de quem não tinha alma, o olhar de quem não era uma pessoa, um olhar de mercadoria. Então, esse processo, né, de desumanização mesmo desses corpos é algo que permanece no imaginário brasileiro até hoje, que está totalmente associado ao nosso racismo estrutural, e o candomblé vai ser esse espaço de ressignificação disso, vai ser o espaço de retomada dessa humanidade, né? Os laços que se dão dentro do espaço do terreiro, de pai, mãe, irmãos de santo, eles dizem muito sobre a ressignificação de laços familiares, porque o culto aos orixás, eles acontecia em diferentes lugares da África, mas não da maneira como acontece no candomblé. Então, o candomblé é uma religião brasileira, né? Que tem um diálogo com a matriz africana, mas é uma religião brasileira. O que o candomblé vai fazer, na verdade, os diferentes orixás que eram cultuados por famílias diferentes, por clãs diferentes, por grupos sociais diferentes, eles vão ser reunidos aqui nessa organização religiosa que a gente chama aqui de candomblé, enfim, que vão ter diferentes candomblés, diferentes nações. As nações, né, as organizações do candomblé em nações, elas também conversam com um movimento de ressignificação de tradições culturais diferentes. Então, eu, no meu trabalho, né, na minha tese, eu me debrucei sobre os iorubás, até por uma oferta de bibliografia e pelos terreiros os quais eu visitei, os terreiros Queto. E o candomblé Queto, ele é um espaço de ressignificação da cultura iorubá. Então, da língua, do canto, das danças, da mitologia, né? E também da comida. Então, o que eu procurei fazer no meu trabalho foi olhar para essa cozinha, né? E entender de que maneira essa cozinha conversa com essa mitologia iorubá, e como essa mitologia traduz e se relaciona com os ingredientes que são usados para cada orixá, com
Então, para dar um exemplo, vou pegar o prato mais clássico aí, né, que é o acarajé, que talvez seja um dos mais famosos dentro dessa cozinha. O acarajé, ele vai traduzir signos da mitologia de Nhansan, por exemplo. Nhansan, que é a rainha dos raios, mas também é a senhora dos ventos. Nhansan vai ter essa tradução, né, da relação do vento e da relação com o fogo também. Nhansan compartilha o fogo, e é esse fogo que deriva da tempestade, do raio, um fogo que é acionado no momento que o raio toca a terra desse movimento se produz o fogo. Tanto o vento no processo e na técnica de aeração da massa do acarajé, né? O acarajé é um bolinho de feijão fradinho, você tira a casca, pila ele, mistura com cebola ralada, e é preciso fazer isso vai dialogar com esse elemento vento. Ao mesmo tempo, é uma das poucas comidas que fazem parte da cozinha de santo que são fritas. E aí o acarajé vai ter essa fritura de imersão do fogo quente, cortante, né, desse óleo bem aquecido, como também uma representação de Nhansan. E aí a gente vai ter isso nas comidas mais claras dos orixás Funfun, que são os orixás de linhagem branca, como Oxalá, Iemanjá, ou nas técnicas mais rápidas de comida para os orixás guerreiros, como Ogum e Oxóssi. Então, o que eu procurei mostrar no meu trabalho foi como essa cozinha ela tem um diálogo com a mitologia, né? Ela tem um diálogo com uma estrutura filosófica de pensar, de entendimento do mundo de forma cíclica, de entendimento da cozinha como espaço de troca e potência de energia, né? Como espaço que, para começar, você precisa iniciar sempre por Exu, pedir licença a Exu. Então, eu também trago no meu trabalho a importância de Exu, né? Como Exu é fundamental para que tudo aconteça, para que a gente esteja aqui se comunicando. Essa troca aqui é muito exuística, né? E como Exu é uma potência que foi demonizada pelas matrizes judaico-cristãs. Não existe demônio no candomblé. Essa concepção de demônio ela só existe na estrutura judaico-cristã, né? Mas, tanto em religiões que têm esse sincretismo judaico-cristão, né, como a Umbanda, que vai ter aí uma reinterpretação de Exu, dialogando com o povo de rua, quanto na leitura dos viajantes europeus que chegam em África e se deparam com o assentamento de Exu, com uma representação do palo, né? Uma representação do palo, seja na cabeça, seja no ogó, na arma de Exu, vai ler, né, essa potência, força como algo demonizado. Essa noção de demônio não existe dentro do candomblé, né? Então, esses elementos eu procuro trazer no meu trabalho. E aí, quando a gente está falando de cozinha do candomblé, né, de cozinha de santo, a gente está falando do feminino, né? A energia que rege essa cozinha é a potência transformadora das iabás, né? As energias força feminina, ligadas principalmente à água, à fluidez, à transformação, né? Então, a cozinha ela é um espaço, né, essencialmente feminino. E até a leitura que o candomblé faz sobre a potência do sangue, né? Seja o sangue sacrificial, que é algo sagrado. Então, a carne dentro do candomblé ela não está no lugar do protagonismo, né? Ou da moralidade como ela está no nosso cotidiano. A gente come muita carne em demasia aqui no Brasil. A gente tem uma cultura da carne, uma cultura de protagonismo da carne, mas que é algo ocidental. Não é algo que vem da nossa matriz africana. A carne ela tem um papel dentro do candomblé de sagrada, né, de oferta, né, de sacralidade, né, e junto com a carne o sangue, né? E o sangue feminino ele também está ligado a uma potência geradora, né, que desequilibra esse espaço da cozinha como o fazer girar da energia. Então,
por exemplo, ao contrário de muitas religiosidades que têm esse diálogo judaico-cristão, que o sangue menstrual vai ser visto como algo impuro, o sangue menstrual no candomblé não é visto como algo impuro, ele é visto como potência, né? O sangue é potência, né? É energia potente que movimenta. Então, eu fui olhar também para esse feminino. O trabalho tem um destaque muito grande, tanto para essa energia que rege a cozinha, essa energia feminina das Iabás, de Oxum, que rege essa cozinha, quanto para as senhoras que comandam a cozinha, né? A cozinha do candomblé ela é comandada pelas mulheres, pelas Iabacés. São cargos do candomblé responsáveis pela cozinha. E a gente tem ao lado das Iabacés as Equedes, que são as grandes mães que cuidam, que zelam pelo funcionamento da comunidade de terreiro, né? Então, eu trago também esse protagonismo feminino para dentro dessa cozinha para falar o quanto essas mulheres são importantes. Elas são importantes desde dos primeiros terreiros que nascem a partir dos tabuleiros das mulheres. Então, é importante a gente falar que a existência do candomblé como esse espaço de resistência, ela é uma existência que deve muito à força e potência das mulheres também. Então, desde o surgimento do candomblé até hoje, as mulheres são fundamentais dentro desse funcionamento. É óbvio que o candomblé ele trabalha com a ideia de harmonia e de equilíbrio, né? Então, é fundamental também o papel dos ogãs, o papel dos axoguns, de quem manuseia para fazer o abate, de quem toca, né? Então, tudo funciona nessa harmonia de comunidade. A ideia de comunidade ela é também, dentro do candomblé, uma ressignificação da EGB, né? Da ideia de comunidade, de clã, essa estrutura comunitária que é também uma herança de matriz africana, né? Que a gente vai ver dentro dos quilombos, que a gente vai ver dentro do candomblé, que a gente vê dentro das escolas de samba, que a gente vê nos coletivos, né? Então, isso diz muito sobre a potência que nós somos quando a gente trabalha em conjunto. Por aí. Beleza, delícia. Laurence, estou aqui aprendendo pra caramba, né? Porque é engraçado, eu, pelo menos, eu sou bem eclética com a questão da religião. E aí eu falo que eu sou um mix de tudo. Mas é muito coisa, porque assim, cresci na história da religião católica, porque acho que é a tônica de todo mundo, e aí depois fui para uma outra história do kardecismo, e aí agora agora, assim, há uns 3 anos, eu falei assim, cara, mas eu não tem nada a ver comigo, nada disso, eu tenho que ir para a minha origem. E aí comecei a frequentar Umbanda, não sei o que, Candomblé, para me achar dentro dessa história. E aí fui ver, sou filha de quem, não sei o que lá, então estou aprendendo isso. E tinha muito essa história de, quando dando aula, né, falava muito sobre a feijoada, porque a feijoada é aquela coisa que a gente já conhece enquanto historiador, como que se compõe essa feijoada a partir dessa perspectiva da Casa Grande e da senzala. Então, que também era uma forma de resistência. E aí eu queria perguntar para você sobre essa ideia, pensar essa mulher, nós, enquanto mulheres negras, e essa mulher negra que vem dentro dessa perspectiva da diáspora, e como que ela introduz essa ideia de alimentação aqui no Brasil, e como que além de vir com ela essa alimentação, ao longo da história da escravidão no Brasil, né, do período aí de escravidão, como é que essa mulher ela perpetua essa cozinha, essa cultura da cozinha como forma de resistência para ela. E eu queria, antes de você responder, estava lendo hoje, mais cedo,
falando assim, como que os africanos, quando eles chegam aqui e trazem essa bagagem cultural de África, eles ensinam aos europeus, ensinam aos índios, aos indígenas que não sabiam utilizar várias coisas de produtos tropicais brasileiros e que os africanos, quando chegam, vão introduzir essa cultura e também ensinar a utilizar alguns produtos e alimentos de outras formas não pensadas anteriormente. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Tá bom. As mulheres negras, elas são fundamentais quando a gente está pensando em alimentação e abastecimento durante muito tempo no Brasil, desde a colônia, né? Todo esse trânsito, né, de alimento, né, para abastecer a cidade. Então, quando a gente olha para Salvador, esse trânsito entre o Recôncavo e a cidade de Salvador, seja o trânsito de carne dos matadouros para as feiras, né, os locais onde iam ser vendidos, o comércio com quem fazia esse transporte, isso tudo era muito negro, né? Fossem os negros de ganho, escravizados ou libertos. E esse comércio, né, principalmente de gêneros alimentícios, ele vai ser fundamental para a autonomia desses indivíduos, principalmente das mulheres, né? E não só autonomia, a gente vai ter aí, na verdade, uma construção de espólios, né? Uma construção de alguma riqueza, né? Dentro do que a gente considerava ali, naquele contexto, riqueza. A gente está falando de camadas médias ali da sociedade, do carnes, até alimentos minimamente processados. Então, alguns doces de tacho, algumas comidas já de matriz africana, então abarás, ecós, né? O bolinho de acaçá, né? O ecó, também já eram vendidos nessa época. A própria Feira de São Joaquim, ela vai se construindo ali, aquela região de Água de Meninos, ela é muito uma região que era ocupada por essa população negra vendendo gêneros alimentícios. E isso vai acontecer em outros lugares do Brasil. Aqui no Rio de Janeiro, eu estava lendo esses dias um trabalho do professor Flávio Gomes, que ele estava falando sobre as quituteiras que vêm de Minas para cá, para ocupar ali a região do Paço Imperial, vendiam os seus gêneros alimentícios. Essas mulheres tinham tanta força que elas tinham autorização legal para estar ali. E aí ele conta um episódio que houve a mudança de jurisprudência e o juiz estava doente, estava incomodado com barulho e deu uma canetada para proibir. E elas fazem uma petição dizendo que elas pagaram para estar ali e queriam estar ali. E elas conseguem reverter a determinação do juiz. Então, eu falo isso eu estou falando de século XVII, né? Final do século XVII, início do século XVIII. E é importante a gente marcar isso, porque a gente está falando de mulheres que, por meio da venda de gêneros alimentícios, conseguem ter alguma força política, alguma visibilidade, alguma autonomia dentro de uma sociedade que transformava esses corpos em mercadoria, que não reconhecia esses corpos como indivíduos, como sujeitos, né? Então, é importante entender o quanto a comida ela é fundamental, né, para a gente entender as relações sociais entre diferentes grupos sociais no Brasil. Então, esse é um ponto. E aí, quando a gente está falando, né, dessas mulheres vendendo comida, elas passam a acumular, né, bens e a criarem elementos de distinção em relação a outras vendedoras, né? Então, quando a gente fala de Baiana do Acarajé, da estrutura de indumentária, do pano da costa, das joias, a gente está falando de uma construção que vem desde do período colonial, né? De uma forma diferenciada que essas mulheres tinham de se vestir. Tanto é que elas tinham ourives que produziam joias específicas para elas. Assim. Tem um museu na Bahia, que é o Costa Pinto, que ele guarda essas joias
O grande problema é que é um museu estruturado por um cara branco rico e que vai construir a ideia de que essas joias foram obtidas por meio de favores sexuais. O que acontece é que, na verdade, essas mulheres conseguiam fazer esse espólio por meio do seu trabalho, mas a gente não vai reconhecer que mulheres pretas conseguiram juntar grana a ponto de incomodar a coroa, que baixou uma determinação régia para proibir que essas mulheres andassem com determinados tecidos, com determinadas joias que eram mais valiosas do que os tecidos e as joias das mulheres brancas, e isso era uma afronta dentro dessa sociedade. Então, a gente tem aí esse comércio de alimentos como um ponto de fundamental importância e como um ponto de entendimento de tensões sociais mesmo, né? Então, essas mulheres, elas são muito importantes, se elas não desaparecem, né? A gente tem mulheres pretas dentro da cozinha desde sempre. A grande questão é que elas não estão no espaço do protagonismo, né? As mulheres pretas seguem cozinhando, seja no serviço doméstico, seja no comércio, né? no empreendedorismo, né? De forma independente. Essas mulheres, desde esse período colonial, elas já formavam o que alguns pesquisadores chamam de redes de afroempreendedorismo. De que forma? Elas conseguiam dinheiro e compravam a própria alforria e seguiam trabalhando para comprar outras mulheres, alforriá-las, e com isso elas iam formando verdadeiras redes mesmo, né? E esse tipo de solidariedade feminina, isso permanece até hoje. A gente tem aí diferentes exemplos dentro de comunidades no Rio de Janeiro, dentro de lugares em Salvador. Tem uma mulher incrível, que é a Regina Celli, que tem um trabalho com favela orgânica na comunidade da Babilônia, que é um bom exemplo, né, dessa coletividade feminina e da potência disso em torno da comida. A gente tem muitas mulheres trabalhando com comida. O que a gente não tem é visibilidade dessas mulheres dentro desse universo da gastronomia. Porque quando se institui aqui no Brasil essa diferenciação entre o que é comida boa, né, com o referencial da Europa, né, o que é gastronomia, o que é alta gastronomia, aquilo que vai ser servido dentro dos restaurantes, a comida da confeitaria, a comida dos restaurantes de hotéis. Então, quando essas distinções começam a acontecer, na medida em que o país vai se urbanizando, essas mulheres vão cada vez mais sendo jogadas para debaixo do tapete. Elas não deixam de ocupar as cozinhas, mas elas passam a ser colocadas em posições secundárias. Elas nunca ganham destaque, né? Outro dia eu estava lendo uma matéria sobre a Suzy, que é a dona de um estabelecimento em Botafogo, que vende comida italiana e comida japonesa, e que tem já esse estabelecimento há muito tempo, e ela estava falando sobre os desafios, né? Porque os clientes em Botafogo nunca reconhecem ela como uma das donas. E principalmente pelo fato dela ser uma mulher negra com um restaurante que não tem uma temática negra. Também tem isso. Ou quando a gente chega numa posição de destaque, há uma pressão social para que a gente desenvolva um estilo de comida que tenha uma marca de negritude, né? Não que a gente não possa fazer isso. A grande questão por que a gastronomia, né, contemporânea de mulheres negras, ela vai ter essa demanda de que a gente faça pratos ou conceito, ou que desenvolva, né, um traço que seja só ligado à nossa ancestralidade. Então, ela fala um pouco sobre isso, né? Mas quando a gente olha para os programas de TV, por exemplo, são pouquíssimas, quando a gente está falando de gastronomia, são pouquíssimas mulheres negras, e são menos ainda o número que chega à Vitória, né, que consegue ganhar os prêmios de todos esses reality shows de cozinha. Mulheres dentro da cozinha. O que a gente não tem é o protagonismo dessas mulheres, especialmente das mulheres negras. A gente ainda tem, dentro do espaço midiático, né, algum espaço para mulheres brancas, mas para mulheres negras pouquíssimo. Se a gente for contar mulheres negras apresentando um programa ligado à cozinha, ou ocupando esse espaço, a gente tem muito pouco ainda, né? Mas
é sempre nesse espaço de luta, mas a cozinha ela é um lugar muito importante, né, de resistência, de existência, de autonomia, historicamente, para as mulheres negras. A gente tem aí muitas famílias que conseguiram se estruturar, né, a partir da cozinha, por meio do comércio de gêneros alimentícios de alguma forma, ou do serviço dentro desse espaço da cozinha. Minha avó foi cozinheira, por exemplo. Eu descobri isso quando eu já estava na faculdade, inclusive, foi um pouco fazendo sentido, né, os processos de retorno. Eu brinco que a gastronomia, para mim, ela é muito esse lugar de retorno, porque eu sempre amei a cozinha, cozinho desde os 9 anos, mas nunca entendia muito, até por ter tido pouco contato com a minha avó, ela morreu, eu era muito jovem. Mas pensar na minha avó como dentro desse espaço da cozinha, e entender que a cozinha, por exemplo, para ela também foi esse lugar de autonomia, mesmo ela sendo casada, ela manteve o trabalho dela, porque era uma forma de ter autonomia, de manter esse status de autonomia aí na década de 60, 70, ela trabalhou até eu nascer, início dos anos 80, é uma coisa muito importante. Então, isso é algo que vem desde a colônia, então as mulheres negras vão ser importantes dentro dos movimentos revolucionários de resistência, como a Revolta dos Malês, quando a gente vai olhar aí para Luísa Maim, que vendia alimentos, elas vão ser muito importantes para a construção de redes de afroempreendedorismo, elas vão ser importantes para processo de autonomia e mobilidade social de muitas famílias negras. Então, a cozinha, né, o comércio de gêneros alimentícios, ele é muito importante para a gente entender a dinâmica social a partir desse olhar feminino. Tá ali para caramba, né? Deixar eu falo, hein, Marcelo? Eu sei, já vi, é igualzinho a mim. Eu vou até daqui a pouco deixar as meninas, se elas quiserem fazer alguma pergunta para você, mas eu queria não estou te ouvindo, peraí. Travou de novo, meu. Tá ouvindo? Fala aí. Oi. Acho que é meu celular que tá dando defeito mesmo. Vê se você está me ouvindo agora. Deixa eu tentar ir voltar. Aproveitar. Então, meninas, vocês querem fazer uma pergunta para a Laurence? Tá todo mundo sério, essas meninas? Eu tô apaixonada aqui pela fala da Laurence, né? Ela fala com a propriedade, com o amor daquilo que ela estuda, né? Do que ela trabalha. Eu só queria... É incrível como a gente começa a fazer toda uma história aqui na cabeça. E aí é isso, eu comentei pelo coletivo e só reforço o que a Laurence disse. Porque aqui em Rio das Ostras, vocês sabem, né? Porque eu sempre repito isso, tem o acarajé cristão. Então, aí é o reforço do preconceito, né? Porque aí quer negar toda a história do acarajé, quando a pessoa põe uma placa, acarajé cristão, e nega toda a história, e nega toda a ancestralidade que existe por trás de uma comida tão popular, de uma comida que todo mundo gosta. Aí, se é feito por uma pessoa de uma religião afro, não serve, não pode comer porque é ruim, porque faz mal. E aí, toda essa história que a Laura sentou se explica exatamente isso, né? O porquê, que ainda existe tanto preconceito com a comida afro, né? Com a comida afro-brasileira. E tem aquele estigma de que assim, a mulher preta sabe cozinhar muito bem. Se a mulher preta e gorda, nossa, cozinha muito. Pior que é. Não é mentira, não, gente. Escuta isso. Preta e gorda cozinha bem pra caramba. E aí, mas não pode ser uma chefe de cozinha. Mas não pode ser uma chefe de cozinha. Tem que ser uma auxiliar, tem que trabalhar na casa de uma pessoa branca, mas não pode alçar o direito de ser protagonista, de ser uma chefe e de ser reconhecida pelo seu excelente trabalho, como a Laura se trouxe. E aí eu só queria falar isso, que eu estou aqui, eu também gosto de falar, e aí eu fico desesperada. Mas perfeito, assim, conseguir visualizar assim, alguns questionamentos que eu tenho, e também essa questão da sensualidade, né, da baiana, aquela roupa, aquela coisa de como a mulher
negra, ela se supera diariamente, assim, quando a gente não tem um caminho para a gente consegue arrumar um jeito, consegue fazer sucesso e consegue superar. É só isso que eu queria falar. Obrigada. Claudinha, quer falar alguma coisa? Oi, Laurence. Boa noite a todos. Muito obrigada por estarem aí com a gente. Laurence, eu queria que você, assim, se pudesse, desse uma passada, porque, na verdade, até mesmo a grande elite come arroz, carne seca com abóbora, come feijão, carne seca com abóbora. Então, eu queria saber quais as comidas que nós temos aí no nosso dia a dia que é dessa gastronomia africana e que a gente nem se dá conta. Ai, muito boa a sua pergunta. Pode ser? Não, claro! Muito boa a sua pergunta. Eu agora Aproveitar. vou ter aqui pelo computador, eu consigo ver os comentários, que eu não estava vendo nada. Agora que eu vi aqui a Ana Paula, que é de Rio das Ostras aí. Ô, Laura, Muito boa a sua pergunta, Cláudia. eu vou aproveitar para você Não ouvi. responder aí no combo, porque aí você vai numa viagem só. Eu estou ouvindo você falar muito sobre essa questão de quando você, por exemplo, trabalha com a gastronomia, um chefe negro, as pessoas associarem que você só faz comida de preto, né? Porque mesmo você tendo uma profissão que é uma profissão que quase nunca se vê uma pessoa preta, né? Sobretudo uma mulher preta, as pessoas então te colocam no lugar de que você está ali porque, na verdade, você está fazendo algo que é exótico, que é a comida de preto para a grande elite, né? Quando se fala em termos de gastronomia. E aí, penso na questão do silenciamento. Ao longo da história, nós, enquanto mulheres, a gente foi altamente silenciada dentro dessa estrutura machista, patriarcalista em que a gente vive, ainda vive, né? Para a gente lembrar, a gente está tentando construir uma sociedade antirracista e antimachista, mas a gente ainda vive sob essa égide. Então, ainda hoje, somos silenciadas enquanto mulher também. E aí eu queria que você fizesse esse contraponto dessa relação da gastronomia, da afro-brasilidade e com essa ideia de silenciamento das mulheres dentro da gastronomia também. É isso. Obrigada, querida. Não, beleza. Vou respondendo como? Vou responder de trás para frente, né? Vou comentar o que a Marcela falou, que aí depois eu me debruço mais sobre a pergunta da Cláudia. É complicado essa questão do silenciamento, né? Porque quando cobram que a gente faça só uma determinada comida, acabam colocando a gente no mesmo lugar, né? Como se a nossa comida fosse a exótica, a diferente, como se ela não compusesse a dieta média do brasileiro. Isso é a primeira coisa que a gente precisa falar, né? E aí reforçam esse lugar de distinção entre o que é comida sofisticada, o que é comida boa e o que é comida de pobre, ou quando faz uma comparação de alta gastronomia e baixa gastronomia. Então, até mesmo quando há um processo de gourmetização ou de uma tentativa de sofisticação, né, de adaptação da nossa comida do dia a dia, que ela seja aceitável, palatável, para que ela se encaixe nos padrões do que é considerado gastronomia, né? Isso também está sempre colocando a gente, né, nós pretos e a nossa comida, num lugar de subalternidade, né? Então, eu sempre sou a favor. Laura, você está de que a nossa comida seja vista, valorizam a sua gastronomia, né? Valorizam a gastronomia.
Estou congelando? Vocês estão conseguindo me ver? Deve ser minha internet. Tá melhor? Deixa eu tentar... Ficou melhor ou não? Me sinaliza aí. Marcela? Oi, Laurice, pode ir, que agora a gente está te ouvindo. Oi. Tá, posso... então tá bom. Então, como eu estava dizendo, para mim também parece que está travando, parece que está com delay, assim. Tá travando ainda, alguém falou que tá travando ainda. Tá travando, parece que você... Vou mudar aqui de novo, que eu acho que quando eu estava no... Estava melhor quando você estava no celular. No celular estava melhor. Quando eu ficava o tempo e sem te ouvir, eu ficava falando e não te ouvia. Espera aí que eu vou tentar mudar. E a gente está aí curtindo essa roda maravilhosa e aprendendo com essa mulher potente e aberta, Laurice. Marcela, então, o Fernando está dizendo aqui do livro da Laurice, tá? Pela editora Oric, não sei como fala. Vamos curtir, gente. Vamos lá, vamos ver, vamos apoiar a nossa amiga aí. Voltei. Com certeza. Depois, Laurice, fala sobre o seu livro que você vai ver na editora Oric, do Fernando? Oric. Então, fazendo propaganda, vou falar do livro também. Eu estava falando sobre a questão dos silenciamentos da nossa comida, né? E aí vou fazer também sobre o que é nosso, né? Em primeiro lugar, a gente precisa entender que toda a estrutura de diversidade alimentar, né? Então, de plantação, quando a gente pensa em agricultura, uma agricultura de múltiplos gêneros, né, que não seja de monocultura, né, agricultura de pequena escala, que é a agricultura familiar, agricultura de uma diversidade maior de gêneros, de culturas, num mesmo território, né, isso é muito uma marca, um traço de matriz africana, que vem desde uma estrutura quilombola e que ela vai permanecer em muitos territórios. Outro dia, eu estava vendo um trabalho sobre quintais que estava falando justo isso, sobre esse permanecimento, essa permanência da cultura, da diversidade de produção de gêneros alimentícios, ela vai desde da terra, né, passando pelo lógica do quilombo, agricultura familiar, e permanece plantinhas que as nossas mães, que as nossas vós, que as nossas tias insistem em cultivar, né, em diferentes territórios, por menores que eles sejam. Então, esse é um ponto para a gente entender, quando a gente está falando de herança de matriz africana na gastronomia brasileira, a gente está falando de toda uma estrutura de diversidade do que comer. Quando a gente vai lá, na ideia clássica, né, da nutrição, de pensar num prato variado, colorido, com diferentes texturas, né, um equilíbrio de cores, de textura, a gente está falando também de uma variedade que começa na terra. É óbvio que, dada a estrutura socioeconômica brasileira, nem sempre essas populações conseguem, de fato, manter essa variedade. Fora que toda essa tradição do comer, né, em diálogo com essa variedade, ela também é expropriada da gente. Mas quando a gente vai olhar
para muitos vegetais que a gente consome, né? Então, quiabo, maxixe, o jiló, a abóbora, a própria cultura do milho. O milho, ele era ração animal, né? Então, é importante falar isso. O milho não era um produto tão valorizado. Né? A gente tem derivados da mandioca sendo utilizados como substituto da farinha de trigo, pelo alto preço que a farinha de trigo tinha aqui durante muito tempo. Então, a gente vai ter aí pão de queijo, bolo Souza Leão, mas essa introdução do milho dentro da cozinha, ela vem muito desse lugar da caristia, né? Então, quando a gente vai falar de papas, mingaus, curaus, angu, a gente está falando de uma tradição que dialoga com técnicas africanas, utilizando um produto americano, né, que é o milho, diferentes tipos de milho que a gente tinha aqui. Quando a gente fala de técnicas de guisado, da ideia do fundo de panela, quando a gente está introduzindo alguns vegetais também na nossa alimentação, a ora pronobis, por exemplo, um clássico mineiro que é chamada carne dos pobres, né, pelo seu alto teor de proteína, e é uma planta que tem um potencial de se espalhar muito grande, mas que ainda é muito utilizado na região de Minas e adjacências, mas que não ganhou o Brasil, mas que é uma planta que se come, né? E muito potente, muito saborosa. Então, todos esses elementos, eles são elementos muito importantes que vêm desse diálogo de tradição quilombola, que se transforma em agricultura familiar e que vai parar na nossa mesa. Vindo do interior, né, que ainda permanece tradição em alguns lugares suburbanos, mas que começa a se chocar com uma ideia do que é comida de pobre e o que é comida de rico. Então, na medida em que há uma mobilidade social, né, alguma mobilidade social de populações negras historicamente marginalizadas, também há um processo de desenraizamento da nossa cozinha tradicional. Né, da nossa forma tradicional de comer, né? E isso vai acontecendo em diferentes regiões do Brasil, né? É óbvio que quanto maior o processo de urbanização, de industrialização, isso também vai acontecer na alimentação. Eu brinco que eu outro dia estava conversando com algumas amigas, mulheres pretas, potentes, maravilhosas, que também pesquisam alimentação, assim como eu, como a Ruth Costa, que eu tinha visto por aí, a Gabriela Brito, da Bahia também, a gente tem conversado muito. O guia alimentar, guia alimentar para a população brasileira, que vai falar para a gente comer comida de verdade, para a gente fazer esse retorno ao alimento in natura. Na verdade, o que o guia alimentar está fazendo é uma orientação para a gente voltar a comer como os povos originários do Brasil e os povos tradicionais de matrizes africanas. Né? Então, é um modo de comer que foi estigmatizado durante anos pela branquitude, e que hoje essa mesma branquitude dá a chancela de que é assim que a gente tem que comer, né? Então, chega a ser uma contradição, né? Porque não há no guia menção de que esse modo de comer in natura e de comida de verdade é o modo de comer que já era historicamente praticado por determinadas pessoas e que era condenado por outras pessoas. Quem eram essas pessoas, né? Então, a branquitude destrói a nossa forma de comer e agora vem dizer para a gente como a gente tem que comer. E esse como a gente tem que comer é exatamente como os nossos ancestrais já se alimentavam, né? Quando podiam, quando essa branquitude permitia, né? Porque é isso também. E até essa manutenção da pequena horta, essa manutenção do quintal, é uma forma de resistência alimentar também, porque essa conexão com a terra, essa forma de relação respeitosa com a terra, essa forma de entendimento que a terra ela é uma fonte de potência e abundância da vida, isso é muito de matriz africana, né? A África é o berço da vida e a África é o lugar em que a relação com a terra sempre foi harmoniosa, né? Sempre houve abundância com a terra. Fala-se muito de fome, mas a fome na África, ela é uma construção do colonialismo, ela não é uma raiz da África. A África não é o lugar da fome, né? A África é o lugar da abundância. Ela é o lugar da diversidade, da abundância. Os processos colonialistas europeus é que transformam a
aceleram os processos de desertificação, modificam a paisagem, a geografia. Então, assim, é importante que a gente comece a fazer uma leitura da alimentação com uma outra lente, né? Então, colocar a nossa lente, né? O nosso olhar é olhar para todo o processo de destruição do continente africano e ver que mesmo pelo colonialismo branco europeu, e que mesmo assim esse continente resiste, mesmo assim esse continente cria novas raízes, né? A diáspora e a forma de se alimentar da diáspora americana, ela tem muitos diálogos com essa diversidade africana. Quando a gente vai olhar para a cozinha caribenha, quando a gente olha para a cozinha cajun no sul dos Estados Unidos, por exemplo, de Nova Orleans, quando a gente olha para a soul food do sul dos Estados Unidos também, a gente vai ver esse diálogo com uma diversidade, com a presença de vegetais. Então, a gente vai ter o milho, a gente vai ter o quiabo, a gente vai ter os pimentões, as pimentas, a gente vai ter traços de ressignificação e de resistência dos nossos sabores. A gente vai ter uma marca de herança de sabor, né? Que é muito importante. A gente consegue ver isso em diferentes lugares, no Brasil também. Então, que alimentos são nossos? Desde a ideia do arroz também, já se cultivava arrozes em diferentes lugares da África. Há pesquisas sobre isso no território da Guiné, também no Golfo do Benin, sobre esse cultivo, essa cultura do arroz, né? E quando a gente vai olhar para essa estrutura de arroz e feijão, feijões também, mas principalmente o não protagonismo da carne. Então, a carne está ali no prato como uma mistura, ela é parte daquele conjunto, ela não é a estrela daquele conjunto. Esse lugar da carne como a estrela do prato, como ponto de partida para se pensar a construção de um prato, ele é branco, né? Ele é embranquecido. A carne, para a gente, não está nesse lugar do protagonismo, ela é parte desse todo, né? Ela é a mistura e ela é tão importante quanto todo o resto, ela está ali. E aí a gente tem a presença da farinha de mandioca, compondo essa mistura, né? Fazendo essa amálgama, seja no bolinho capitão, que vai misturar o feijão, e a farinha vai ser o suporte para comer. É a farinha que vai dar condições para que aquela comida caudalosa ela consiga compor uma mistura palpável para ser levada até a boca. A gente está falando de grupos sociais em que comer com a mão, em que é potência. A mão também é condutora de energia, né? Então, se a gente tem uma branquitude dizendo a gente como comer e como se portar à mesa, e que introduz talheres e vai dizer qual é o jeito certo de se comportar dentro da mesa, a gente tem toda uma tradição em que a mão ela é potência, né, de troca. Isso não acontece só em África. Quando a gente olha para a Índia, os indianos seguem comendo com as mãos, com uma das mãos, e isso faz parte do ciclo. Com uma mão você come, com a outra você limpa aquilo que sai do seu corpo, né? Isso é o entendimento do cíclico, né? Isso é o entendimento do seu corpo como algo que se conecta àquilo que também vai fazer parte do seu corpo. Então, é muito mais complexo, né, do que regras de etiqueta de dizer como você tem que se comportar à mesa. Mas, fundamentalmente, quando eu penso em heranças africanas, falando de alimentação, eu penso em vários vegetais, né? Eu penso no cozido. Eu acho que o cozido, mais do que a feijoada, ao meu ver, ele é uma tradução da complexidade alimentar de matriz africana, de você ter um conjunto de vegetais que tem que ser pensados no momento que você vai colocar para você manter a textura de cada um, né? E a carne ali como parte daquele todo, né? Mas não como protagonismo. Eu acho que talvez seria uma tradução mais, uma representação mais fiel ao que eu acho que é a complexidade de matriz africana alimentar, quando a gente está falando de Brasil, quando a gente está falando de diáspora, quando a gente está falando de diálogo com a África. Laura, para a gente terminar e abrir para as perguntas do pessoal,
A gente, enquanto movimento feminista, enquanto um povo, né, racializado que somos nós, a gente está no corre, na nossa luta diária, para que a gente construa uma sociedade diferente, a partir das nossas vivências e das perspectivas daquilo que a gente acha e entende como ideal de vida. E aí isso significa, sobretudo, a construção de uma sociedade antirracista. A gente também não pode fazer um discurso de ódio racial, a gente tem que ser muito potente naquilo que a gente fala, porque para mostrar como fomos massacrados durante tantos séculos e que agora é nosso momento de falar, e eu sempre falo isso para as meninas, que o nosso lugar de fala, o nosso momento de fala, e que não podem nos calar nesse momento, mas que também não devemos reproduzir esse discurso de ódio que foi feito aí durante tantos séculos contra o povo preto. E aí, para isso, a gente pensa na construção de uma sociedade antirracista, né? Que não seja separados entre pretos e brancos, né? Nem entre homens e mulheres, mas que a gente possa construir uma sociedade de equidade, né? Então, eu queria que você falasse, para a gente terminar, quais são esses caminhos antirracistas que a gastronomia brasileira precisa trilhar para que ela possa andar junto com esse pensamento nosso de construção de uma sociedade antirracista. Eu acho que, em primeiro lugar, é o exercício da escuta, né? Eu acho que a gente tem falado muito sobre o lugar de fala, e isso é muito importante. Todo mundo pode falar, né? Do seu lugar. Às vezes as pessoas acham que o lugar de fala é só tipo, ai meu Deus, eu não posso falar de temática negra porque eu sou branco. Não, pelo contrário, né? Você vai falar a partir do seu lugar de pessoa branca. Mas acho que é importante a gente começar a falar de escuta também, né? De lugar de escuta e de escutar e de se ouvir. Eu acho que a proposta que vocês fizeram aqui hoje, para mim, é uma proposta de movimento antirracista, de busca por equidade, que é um movimento de promover o diálogo, né? De falar, de trocar, de escutar. Cada lugar que eu vou falar, eu aprendo muito. Outro dia eu fiz uma fala para um grupo de pós-graduação na Geografia em Minas, e era um grupo majoritariamente branco, e eu aprendi muito, sabe? Porque eu acho que é isso, né? Troca, é movimento, é aprendizado. Eu acho que é abrir os espaços, é abrir mão um pouquinho desses espaços de privilégio, protagonismo, de fala, e ocupar lugar de escuta também, né? De dar voz. Eu recentemente, até a Winnie estava brincando que eu era famosa, né? Porque saiu até eu vi hoje, enquanto estava aqui, eu recebi uma notícia da menina que me convidou, de uma das culinaristas dela, que saiu uma matéria no blog também, na Rita Lobo. Ainda não vi, daqui a pouco eu vou lá ver. Isso é uma coisa importante, por exemplo, é um movimento de abrir espaço para que a gente fale, né? Não para que a gente fale de forma didática e faça o trabalho, né, dos brancos de reflexão sobre o que eles têm que fazer. Não só esse espaço de vem cá que eu vou te ensinar, né? O que eu brinco, que é não ser a Wiki preta. Não apenas isso, mas um espaço de troca, né? Um espaço em que a gente vai ler o outro, ver o outro. Daqui a pouco, meu amigo Fernando, que está aqui, a gente marcou, daqui a pouco a gente vai sentar para conversar sobre o Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Isso, por exemplo, é um movimento, né? Um movimento de ele tá lendo a gente e a gente vai sentar e vai conversar sobre isso. Vamos trocar ideia. E aí não é eu vou explicar, não, vamos trocar ideia. O que você achou? É trazer as nossas temáticas para a roda. Né? Trazer as nossas narrativas, as nossas artes, a nossa comida, a nossa forma de olhar o mundo para as rodas. Então, vamos comentar e vamos provocar a galerinha do MasterChef, do que
tem gente preta ali entre os jurados, ou de qualquer outro programa? Por que está faltando? Então, todo esse movimento de provocar a reflexão, né, para que a gente ocupe esses espaços. Eu acho que é importante isso, abrir espaço. Eu acho que se organizar direitinho, tem espaço para todo mundo. O que não dá é para termos um país em que, majoritariamente, as pessoas são negras, mas elas não se veem nos espaços midiáticos, elas não se veem nos espaços de poder, elas não se veem nos espaços de educação, né? Elas só se veem nos espaços de marginalidade, majoritariamente, né? Então, refletir um pouquinho sobre isso e pensar como é que eu consigo tornar os meus espaços de convivência mais plural, desde das minhas relações de amizade, as minhas relações de trabalho, a arte que eu consumo, a literatura que eu consumo, a ciência que eu consumo. Então, eu estou consumindo só um olhar, eu estou consumindo só uma teoria. Então, isso para mim é um movimento que busca equidade, né? Vou fazer o gancho aí que o Fernando falou, fazer propaganda do livro. A editora Oriqui, que é a editora do meu companheiro Daniel Brasil e da Débora Nascimento, está editorando o meu livro, que é o ONG, Saberes e Práticas da Cozinha de Santo, que em breve vai estar aí, é a minha tese virando livro, em breve vai estar aí na rua. Essa é uma forma também, né, de consumo, né, de refletir sobre aquilo que a gente está consumindo, né, não só ampliar o número de autores e autoras negras que a gente lê, ampliar e refletir sobre quem está colocando esses autores e autoras negras no mercado. Então, é importante também pensar e refletir sobre editoras negras independentes, enfim, pensar em como tornar as nossas vidas mais plurais. Eu acho que esse é o caminho, sabe? É colorir as nossas vidas de uma forma geral. Acho que é isso. Ansiosa pelas perguntas. Obrigada a todos e a todas que estão aqui. Mandem perguntas que eu estou aqui ansiosa. Eu acho que é muito isso. Brilhante a tua fala, Laurence. Ontem eu estava numa roda de conversa, nós do coletivo e dois ex-alunos meus. E aí eles falam exatamente isso, assim, e que eu bato sempre nessa tecla de representatividade. A gente precisa se ver no outro para que aquele exemplo a gente ache possível para a gente. E aí eles falaram exatamente isso. Um deles está aí, o Matheus Modesto está aí, o Luan está numa outra roda, e ele falou assim, eu me espelhei, eu tinha um monte de professores, mas quase todos brancos, mas quando você entrou falando com aquela potência toda, eu falei assim, eu quero ser a Marcela. Pô, isso para mim é incrível, né? Porque é isso, a gente servindo de exemplo para o outro e que é possível, foi possível para mim, é possível para ele também. E falta para o povo preto essa ideia de representatividade dentro da nossa sociedade. Então, a gente precisa urgentemente ocupar todos os espaços. Não tem nenhum que não nos cabe. Nós temos intelectualidade, nós temos vivência, saberes, vontades iguais a todas as pessoas dentro desse Brasil, e a gente vai ocupar todos os espaços desse Brasil. Queria muito te agradecer a tua presença aqui em nome do coletivo Vista Minha Pele. A gente aprendeu muito com você e espero estar de novo em outros momentos juntos para que a gente possa conversar um pouco mais sobre isso. E te convidar para participar das rodas que a gente faz de leituras, dos livros, né, sobretudo de literatura negra, uma vez por mês, aí a gente divulga na nossa página, nas redes sociais, onde a gente faz essas rodas, que por enquanto é só para mulheres. Vamos lá, então, as perguntas. Então, posso começar? Ruth Costa,
A Ruth Costa fala o seguinte: poderiam compartilhar as produções de livro, artigo, dissertação, tese sobre o tema da cozinha e as africanidades no Brasil? Ah, sim, boa. Não vou conseguir falar isso tudo agora, né? Eu tenho. A minha tese, infelizmente, ainda não está online, mas eu tenho um capítulo que está online. É óbvio que eu não vou. Mandei para Marcela, eu acho que vale, de repente, colocar o link depois na página do coletivo, eu acho que é boa. Eu tenho alguns trabalhos que foram bem. Foram referências, assim, para o que eu fiz. Eu sempre cito, inclusive ele está numa live agora, o Wilson Caetano Júnior, que é um professor da UFBA, sempre falo dele, porque o trabalho dele é muito bom e ele se debruça sobre isso há muitos anos, né? E sempre gosto de citar, ele tem um livro chamado Banquete Sagrado, mas tem vários artigos também sobre a temática. Sempre cito as produções do Culinafro, que é o grupo de pesquisa da Ruth, inclusive, acho que desenvolvem um trabalho incrível, assim, maravilhoso. Então, Ruth Costa, Celina e todas as pesquisadoras e alunas, são trabalhos incríveis. Cada vez que eu ouço a Ruth falar, eu quero consumir tudo, ler tudo. Deixa eu pensar, que eu estou pensando na Karina, da UERJ. Eu tenho uma dificuldade enorme de lembrar o sobrenome das pessoas, né? Porque, no geral, eu vejo alguém pesquisando alimentação, eu me aproximo, e aí eu vou virando amiga, e a pessoa vira amiga, ela vira um nome único, né? E aí eu esqueço o sobrenome, eu confundo o sobrenome, eu sou péssima, gente. Mas eu estou tentando montar uma pastinha no Drive, assim, porque essa é uma pergunta que as pessoas me fazem muito, assim. Eu, na verdade, já tenho algumas coisas já organizadas no Drive. O professor Flávio Gomes, da UERJ, que também não trabalha só com alimentação, mas tem uma produção sobre história e comida. A Tamisa Caduda, que também está pesquisando sobre alimentação, tem uma empresa incrível chamada Bom de Bolos. Ela é confeiteira e historiadora, pesquisadora, incrível. Enfim, não vou conseguir falar sobre tudo, né? Mas em breve o meu livro G também vai estar aí na pista para negócio, para todo mundo. Mas me sigam no Instagram, eu sempre falo, me manda mensagem, que eu sempre tento que mandar coisas das pessoas. Meu Instagram é @ló_na cozinha, e aí me manda mensagem no inbox que a gente troca figurinha, e aí fica mais fácil, assim. Agora eu não vou lembrar de tudo. Tem um livro muito importante, deixa eu falar esse livro, que também é um que me ajudou muito, apesar de ser um pesquisador, é um pesquisador branco, ele é de uma corrente norte-americana que é bacana, porque não tem esse olhar Gilberto Freireano para os processos históricos da alimentação, né? Uma outra leitura, ler os movimentos sociais de uma maneira muito mais plural, que se chama Alimentar a Cidade. É um livro que fala sobre a circulação de alimentos em Salvador, e esse livro é bem bacana. Bem bacana. Laurence, temos uma outra pergunta aqui da Eloá Rezende. Sim. O legado da gastronomia africana nos religa diariamente à ancestralidade. Não há como pensar e resistir na história sem recordarmos os diversos sabores que nos cercam. Considerando sua formação pessoal e profissional e suas vivências em territórios afro-brasileiros, quilombos, terreiros, etc., quais foram os seus maiores desafios enquanto mulher preta e novas estratégias de enfrentamento ao padrão eurocêntrico na gastronomia? Nossa, que pergunta boa, complexa. Acho que o maior desafio é conseguir reunir essa produção, é conseguir reunir o que está sendo feito. Isso é um grande desafio, assim, porque tem coisas sendo produzidas, mas elas estão pulverizadas, né? Eu acho que esse é um ponto. Eu tenho pensado caminhos de como
de como conectar tudo isso, né? Esse é um ponto. O outro ponto é o racismo da academia também, né? A gente não tem isso na formação em gastronomia, assim como não tem isso na formação na maior parte dos cursos de ciências no Brasil. A gente tem sempre a questão da raça, né? Sendo abordada de forma muito pontual, uma eletiva, um professor que traz para dentro da sala de aula, mas não há um olhar interseccional das ciências que considere gênero, raça e classe. Né? Ainda há muitas leituras e um processo de universalização. Então, quando se fala de mulher, é como se mulher fosse tudo uma coisa só. Quando se fala de homem, é como se fosse tudo uma coisa só. Quando se fala de gênero, é como se fosse tudo uma coisa só. Né? Ou como se fossem duas coisas. Né? A ideia do binarismo, homem e mulher. Então, é difícil, né? Quando você não tem uma formação plural, esse processo ele também é tardio, né? Outro dia eu estava falando com uma amiga, eu falei assim, quem me vê falando acha que eu sou a rainha Kemet da desconstrução preta. É processo, né? Eu vim me encontrando, né, dentro dessa pesquisa, né? A cozinha também foi um lugar de reencontro, mas eu já comecei a fazer isso desde o meu mestrado, né? No meu mestrado eu trabalhei com História da Loucura, eu trabalhei com os prontuários dos pacientes do Hospício Nacional de Alienados e com o Lima Barreto. E tanto o Lima Barreto quanto olhar para quem estava sendo compulsoriamente internado dentro daquele hospício me deu um choque de realidade de para onde estavam sendo levadas essas pessoas pretas, como essas pessoas pretas estão sendo tratadas, como institucionalmente a gente é colocado em determinados espaços, a gente é alijado dos espaços sociais, a gente é visto como pessoas indesejáveis. Então, venho fazendo esse movimento, mas isso é tudo muito autônomo, né? Até os processos, a dificuldade de encontrar leitura. Eu acho que teve um lugar que foi muito importante para mim, uma pessoa também, que é o professor Roberto Borges, que é coordenador do Programa de Pós-Graduação em Relações Étnico-Raciais da Cefet. Eu não fiz, né, não cursei nem mestrado, nem doutorado lá, mas eu iniciei uma disciplina que eu nem consegui levar até o fim, porque eu fiz a maluquice de fazer uma graduação junto com o doutorado, né, e trabalhando, enfim. E aí eu realmente não dei conta. Mas ali na Cefet foi a primeira vez que eu tive contato com todo um universo de teoria decolonial preta, que eu não tinha visto isso na universidade. É um absurdo que eu tenha cursado História, tenha feito um bacharelado e um mestrado em História e nunca tenha ouvido falar de Beatriz do Nascimento e Lélia Gonzalez. Eu fui conhecer Beatriz do Nascimento e Lélia Gonzalez tem 2, 3 anos. Né? Então, essa é a dificuldade. O silenciamento da nossa epistemologia, o silenciamento das nossas teorias, dos nossos teóricos, da nossa forma de pensar. Porque conhecer Lélia Gonzalez, por exemplo, conhecer o trabalho da Lélia Gonzalez, mudou toda a minha forma de pensar e de olhar para relações sociais de mulheres dentro da cozinha. Né? Ler o trabalho da Grada Quilomba, Memórias da Plantação, me trouxe um conforto sob a minha produção científica muito grande, uma maior segurança, né? Porque a gente convive dentro desse espaço com a chamada síndrome do impostor o tempo inteiro, né? Com essa dúvida de, será que o que eu estou fazendo é ciência mesmo? Né? E isso é muito difícil. Então, tudo isso para mim é desafio, né? Então, até essa coisa da bibliografia, quando me pedem bibliografia, eu sempre costumo dizer, assim, dá muita bibliografia de teoria, né? Então, Raquel Mbembe, a Grada Quilomba, Lélia Gonzalez, porque eu acho que fazer um processo de enegrecimento das nossas epistemologias nos permite lidar com uma produção que tem um olhar muito embranquecido sobre a alimentação e fazer uma outra leitura disso. Eu acho que esse caminho de reler os clássicos, a gente não pode também jogar os clássicos no lixo, mas a gente precisa olhar para eles como
fonte histórica, entender que o Gilberto Freire, o Câmara Cascudo, estão produzindo algo de um lugar específico, né? Mas que tem informação importante. Mas a maneira como a gente vai ler, entender e traduzir isso tem que ser nossa, tem que ser a partir das nossas epistemologias, das nossas metodologias, do nosso olhar. Eu acho que esse é o desafio agora, né? Produzir e congregar a nossa ciência, o nosso material sobre... Falo da alimentação, né, agora, mas sobre o que quer que seja. Acho que eu respondi. Laurice, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Por que a opção em falar cozinha de santo e não comida de santo? Boa. Então, essa foi uma opção que eu fiz no doutorado, né, pesquisando, poucas vezes eu vi como cozinha de santo, eu vi como cozinha nos 2 trabalhos, mas eu via muito como comida, né? Que é uma leitura muito da antropologia. E por mais que eu beba muito nas fontes da antropologia, eu também queria construir outras coisas. Eu estava dentro de um programa de pós-graduação em nutrição, tentando fazer um diálogo entre história, gastronomia e nutrição. Então, a inquietação de desenvolver o meu projeto, ela veio de uma discussão sobre culinárias e cozinhas. Veio de uma discussão de pensar, mas a gente fala cozinha mineira ou culinária mineira, culinária italiana. Por que a gente olha para o que a gente faz só como comida? Por mais que comida também seja um conceito complexo, que inclua aí, sentidos, significados sociais, eu não estou desconsiderando a categoria conceitual comida, mas, para mim, cozinha, dentro do campo científico em que eu atuo, tem uma representação muito importante, porque eleva o conjunto de saberes e práticas de um determinado grupo social, no caso do candomblé, né, da religiosidade matriz africana, a um status de complexidade que ele merece, né? Então, quando a gente está falando das práticas alimentares do candomblé, eu estou falando de técnica, né? Então, eu estou falando da técnica de como cortar o quiabo, como aerar a massa do acarajé, como dispor os ovos sobre um homolocum. Então, desde a forma como do pré-preparo, do cozimento, da apresentação, o suporte em que aquilo vai ser apresentado, a maneira como aquilo vai ser servido, tudo isso tem um diálogo com uma estrutura filosófica mitológica. Isso é uma cozinha. É muito complexo, né? Então, não é só falar sobre sentidos simbólicos e porque se come, porque não se come. Eu queria falar de ter esse olhar também da gastronomia, de pensar técnica e de pensar isso em diálogo com essa mitologia. Então, a defesa pelo termo cozinha de santo é muito por afirmar essa cozinha, a complexidade que tem essa cozinha dentro de um campo social específico que é a alimentação, seja dentro da nutrição, seja dentro da gastronomia. Maravilhosa, Laurice. Eloá também está dizendo que está muito satisfeita com a sua resposta, tá? Que você respondeu maravilhosamente. E é isso, meninas. Alguém mais para falar alguma coisa? Laurice, eu estou aqui, ó, eu ficaria com você, ó, por muitas e muitas horas, tá? Até porque agora eu já sei de todas, já sei que você sabe todas essas técnicas de como é que a gente pode arriar nossa comida para Inhaçã, como é que a gente pode cortar o quiabo, entendeu? Então, aí já começa, eu gosto muito disso. Tem uma coisa importante disso que você falou, Cláudia. Eu olho para as técnicas e tudo mais, eu faço essa análise desse diálogo com a mitologia, mas é fundamental dizer que candomblé, cozinha de santo, se aprende na vivência, né? Então, é muito esse processo de viver, de fazer, de aprender fazendo, de aprender olhando, não é perguntando, não é lendo livro, né? Não é o livro, a tese, o livro dá um entendimento da complexidade do que é aquilo ali,
né? Mas entender os meandros dessa complexidade, né? Isso aí é muito mais complicado, né? Saber o que a gente tem que arriar para cada um. Eu não tenho essa expertise, eu não tenho esse saber, não. Isso mesmo, faz parte da vivência, né? Porque, na verdade, o processo de iniciação no candomblé é um processo de renascimento para a vida de santo, de iniciação numa nova vida. Então, é algo bem complexo, mas a gente pode trocar figurinhas sobre várias coisas. Então, meninas, com muita dor no coração que a gente vai encerrar a nossa roda de conversa. Estou de novo sem ouvir vocês. Que já tem 1h30. Está ouvindo, Laura? Se ela caiu. Então, a gente vai agradecer aí a todas, a todos que participaram, ver se a Laura se volta para ela se despedir, avisar o INE, dar uma avisada sobre a programação de amanhã, enquanto a Laura se volta. Espera aí, Marcela, a gente tem sorteio. Temos sorteio daqui a pouco. Amanhã, só quero reforçar amanhã que nós teremos às 19 horas, aqui pelo Facebook, uma roda de conversa incrível com a Mabel, falando sobre ancestralidade. E eu queria pedir a vocês que estão nos assistindo para fortalecer as nossas páginas, curtir nosso Facebook, curtir nosso Instagram, entrar no nosso canal do YouTube, curtir, adicionar o sininho, fortalecer nosso trabalho, para nos ajudar a divulgar o nosso trabalho. E a Nana vai dar uma palavrinha rápida, porque ela estava fazendo esse movimento do sorteio. A Laurence volta para dar uma última palavrinha, não sei se a Claudinha vai querer falar, ou Marcela, e aí a gente entra para o sorteio. Tá, gente? Quero agradecer a todos que estão aqui com a gente, a Laurence, e é isso. Muito obrigada. Então, pessoal, a Winnie vai fazer o sorteio que estava rolando simultaneamente pelo Instagram. Quem, então, marcou bastante vai poder ganhar. Laurence, muito obrigada, viu? Adorei tudo. Estava aqui, estava lá, não estava com o ouvidinho ligadinho. Muito obrigada. E, pessoal, quem participou do sorteio, quem marcou bastante lá no Instagram, que estava acompanhando simultaneamente, vai ganhar um kit do coletivo Vista Minha Pele, e dentro do kit, esta linda caderneta com papelzinho reciclável, feito pela Kátia Barros, do Bazar Quianos, maravilhosa, nossa parceira, que vestiu a nossa pele. E também tá... Oi? Tcharam! Olha que fofinho! Ó, que lindo! Tchau! Aí é muito bonitinho. Ele é toda, tá vendo? Ele é toda artesanal, ó. Toda feita à mão. Olha que graça. Abre aí, abre. Vou abrir. Para você guardar seus segredinhos, para guardar receitinha de cozinha de santo. Olha que coisa maravilhosa. Ô, Claudinha, você tem que anotar tudo que a Laurence falar aqui, ó. Olha esse pregador de coco, gente. Olha que graça. De aniversário do coletivo. Kátia, muito obrigada. A Laurence falou que vai querer. Laurence, vai chegar para você aí. Vai chegar. Um kit com a bolsinha, um caderninho. Todo imã, vai chegar um monte de coisa para todos os palestrantes. Vai chegar. E participa, viu? Participa dos sorteios, sempre tem sorteio legal. Já sorteamos livro. Vai ter... Posso dar spoiler, gente, do que vai rolar mais de sorteio? Será que eu dou? Vai ter kit. Já teve camisa. E eu acho que vai ter mais livro. Então, participem. Laurence, essa daqui já é para você, tá bom? Vou deixar aqui guardadinho para compor o seu kit. Bora pro sorteio.
Só que hoje eu tô pelo... Como é que eu vou fazer? Eu tô pelo notebook, usando a câmera do notebook para mostrar às pessoas. Espera aí. Eu não sei fazer. Já estou aqui, ó, linkada, aberta. Eu só queria mostrar às pessoas, mas aí com a câmera do Note eu não vou conseguir. Mas aí, gente... Tira uma foto depois, Winnie. Beleza, eu vou ser extremamente honesta. Se sair meu nome, não é marmelada, tá? Tô só avisando. Se sair meu nome, pode sortear o próximo. Eu marquei um monte de gente lá, mas tem que se sair o meu, marco, vai o próximo. Beleza, vamos ver lá. Quem sortear um número, hein? Tô indo, hein, galera? 5, 4, 3, 2, 1. Nala! Saiu a Nala. Aí eu vou refazer o sorteio, né? Isso acontece sempre. Não tenho problema com isso. Não tenho problema. Deixa eu só conferir aqui. Vamos lá, sortear número. 5, 4, 3, 2, 1. Pamela Peixoto. Deixa eu tirar uma foto aqui, gente, rapidinho. Ai, meu Deus. É muita coisa pro meu coração. A Pamela estava assistindo no ao vivo da minha página. Se ela não está aqui, tinha um monte de gente no ao vivo da minha página e a Pamela estava lá. Vai valer? Vale, vale. Vale. Então, a Pamela, eu tirei a foto, depois eu vou postar na nossa página. A Pamela ganhou a caderneta. A Pamela é uma pessoa que tem nos acompanhado, que tem participado dos nossos eventos do coletivo. Inclusive, as meninas já fizeram uma live em nome do coletivo com ela. Então, maravilhoso ela ter ganho. Laura, se quiser se despedir, se quiser falar alguma coisa. Gente, boa noite. Obrigada pela atenção de todos. Quero só agradecer o convite, agradecer a todo mundo que assistiu, que ficou, que muito bom, muito obrigada. Só agradeço. Tchauzinho. Obrigada, gente. Obrigada, Laurence. Arrasou. Marcela, você tá muda, Marcela. A Laurence caiu. Caiu. Tchau, meninas. Obrigada. Valeu. Olha meu coração, tá melhorando. Meu coração tá ficando mais bonito.